Boa tarde a todos, na esperança que estejam todos bem. Vamos nos unir em pensamento, coração e nos ligarmos à casa de Irmã Lina, junto aos mentores queridos. Vamos buscando amparo e sustentação neste momento, para que possamos receber todo o alimento espiritual que estejamos necessitando. Que os nossos lares sejam iluminados e amparados, para que juntos possamos formar essa corrente do bem, que vai nos trazer toda a paz que necessitamos. E vamos também envolvendo carinhosamente o nosso companheiro, o Sr. Osvaldo, que vai nos trazer a leitura dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Meus caros amigos e amigas, saúdo a todos desta tarde, rogando a Deus que regame bênçãos a esse grupo de amor e solidariedade. Hoje, apesar desse momento de tanta dor e profunda conturbação material e espiritual em que vivemos, quero lhes falar de um assunto mais leve, tentando aliviar assim nossas tristezas e ansiedades. Quero falar sobre os bichos de estimação, especialmente os cães, os gatos e os pássaros. Eu acredito que a maioria dos que me ouvem neste instante tenham um bicho desses em casa ou convivem com alguém que os tenha. Como são meus amigos, eu posso dizer: tenho um bicho de estimação. Mora conosco uma linda cachorrinha Yorkshire de nome Flicker, que faz parte de todos os momentos da nossa vida. Participa, inclusive, das nossas reuniões espíritas. Podem me chamar de louco, de pirado, como quiserem, mas eu digo que ela fala comigo. Naturalmente, não fala de forma oral, mas fala sim, com os seus olhos e com suas atitudes. Ela é muito graciosa, é afável e nos dá muito carinho. Meus companheiros de doutrina, não pensem que esse é um assunto fora do Espiritismo. O assunto foi contemplado no primeiro livro de Kardec, o Livro dos Espíritos, e está lá no capítulo 11, no item 2, que trata dos animais e os homens. Pode ser encontrado nas questões a partir do número 592. Trata-se de um assunto realmente controverso, com posições extremistas de ambos os lados. Aliás, como é moda no momento. Contudo, mesmo assim, eu acho que algumas poucas considerações em favor dos nossos irmãos menores é sempre
uma oportunidade de aprendizados. Muitos podem estar se perguntando: o que o Espiritismo tem a ver com isso? Uma vez que ele é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal? A isso nós respondemos: tem sim muito a ver, porque os estudos dessa ciência apontam que os animais têm alma, embora inferior à alma dos homens. O célebre escritor Reivar Schutel, no livro A Gênese da Alma, faz um resumo do que trata o Livro dos Espíritos nas questões 592 a 610. Abre aspas. Os animais não são simples máquinas. Se o instinto domina a maior parte deles, outros operam por vontade determinada, agindo com inteligência. Se eles têm uma linguagem para se advertirem e exprimirem as sensações que experimentam, isso é uma realidade. Que, embora limitada, os animais têm mais liberdade de ação. Que a alma dos animais sobrevive à morte física. Que eles seguem uma lei progressiva como a da alma humana. Que o princípio inteligente de que são dotados, eles os tiram, como o homem, do elemento universal. Finalmente, conclui o autor, que os animais passarão um dia do reino animal para o hominal, assim como o homem teve uma série de existências que precederam o período que hoje chamamos de humanidade. Existe uma citação de Victor Hugo, escritor francês, de inúmeras obras, mesmo após desencarnado, que diz de um momento muito apropriado. Abre aspas. Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Está aí, meus irmãos, o ponto em que eu gostaria de chegar. E dizer que nós temos obrigação moral para com os animais e ajudá-los a evoluir. O Evangelho nos ensina que aqueles que têm um nível mais elevado têm a obrigação natural de ajudar aqueles que estão no nível mais inferior. Nossa obrigação para com os animais não se restringe apenas em alimentá-los adequadamente, cuidar da sua saúde, dar aquele banho semanal, mas também nos diz da necessidade de cuidar do seu progresso espiritual, que se fará certamente através de inúmeras
reencarnações. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele comenta, abre aspas, o ser humano está se animalizando, enquanto os animais estão se humanizando, fecha aspas. Mais adiante, nessa mesma obra, o Espírito comenta que no período medieval, certo Papa determinou que os gatos eram portadores da figura satânica e, com isso, os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e, consequentemente, mortos impiedosamente. Aqui eu pergunto, existe alguma explicação para esse comportamento? No meu entender, o motivo era negar o que já vinham combatendo, a mediunidade das chamadas bruxas, que na realidade eram realmente médiums, e os seus animais de estimação, os gatos. Aqui surge uma outra questão. Os animais têm mediunidade? Esse assunto divide interpretações. Nós sabemos que médium é um indivíduo que serve de traço de união para que os espíritos se comuniquem com os encarnados. Sem dúvida, não vamos encontrar um cachorro, um gato ou até mesmo um papagaio que realize um fenômeno mediúnico através da psicofonia ou da psicografia. Mas sim, vamos encontrá-los realizando fenômenos mediúnicos através da mediunidade de efeitos físicos, como, por exemplo, a percepção. No livro dos médiuns, Erasto, o Espírito, nos ensina: ver, ouvir, sentir a presença de espíritos é também uma das possibilidades de mediunidade. Edgar Armand, sobre essa questão, a mediunidade nos animais, ele opina da seguinte forma, abre aspas, são inúmeras as formas de mediunidade entre os animais, sobretudo entre as espécies mais adiantadas. E ele diz ainda, aquelas que mais convivem com os homens. Para Edgar Armand, a mediunidade de vidência nos animais é mais frequente. Martins Peralva, em Mediunidade e Evolução, acrescenta a audiência e o pensamento quando trata da mediunidade nos animais. Então, como dizia Chico Xavier, que foi tido como o grande amigo dos bichos e das plantas, abre aspas novamente, os animais nos ajudam com sua mediunidade
agindo como um termômetro do ambiente, indicando quais as entidades que estão presentes, principalmente os perturbadores. Fecha aspas. Eu acredito, meus irmãos, que por essa razão, muitos autores consideram os cães e os gatos como anjos de proteção. No início do nosso papo desta tarde, eu disse que os animais têm alma em evolução para o reino hominal. Quando eles morrem, sua alma não permanece na erraticidade, pois para eles não existe expiação. Sua reencarnação é quase sequencial à sua morte. O filme que o cinema trouxe há algum tempo atrás, Quatro Vidas de um Cachorro, nos dá uma visão muito profunda a esse respeito. Alguns animais demoram mais tempo para reencarnar, e isso ocorre por decisão dos espíritos responsáveis por eles. É muito comum, como dizem os pesquisadores, que os animais reencarnem em famílias onde já viveram antes do desencarne. Muitas vezes, meus irmãos, os animais, por mérito dos seus donos, vivem com eles no mundo espiritual. Um exemplo muito forte disso são as manifestações do Padre Germano. Todas elas que eu tive a oportunidade de assistir, ainda no meu tempo de jovem, davam conta, pelos médiuns videntes presentes a essa reunião, que ele sempre se apresentava acompanhado de um cão. Por outro lado, nós podemos mencionar um caso que foi testemunhado por Chico Xavier. Caso esse que ele nos conta que seu irmão José, já falecido há algum tempo, por ocasião da morte do seu cão, de nome Lorde, o José veio buscá-lo para juntos seguirem uma outra jornada. Meus amigos, meus irmãos, eu ficaria a tarde toda aqui com o grupo decotando sobre os animais e o seu fabuloso amor incondicional por todos nós. Mas, sem dúvida, e com muita razão, a Clarice me cortaria. Dessa forma, eu quero terminar dizendo para todos aqueles que me ouvem neste instante: se você tem um animalzinho de estimação, cuide bem dele. Cuide dele com carinho, com brandura, com educação. Se você não tem, fique alerta com os cuidados de quem os tem. Ou seja, como estão tratando os seus animais de estimação. Se alguém estiver maltratando um animal, interfira, não se omita.
lembre-se que ele, como nós, sente dor, fome e sede. Por outro lado, quero que todos se lembrem e pensem nas maravilhas que um cão ou um gato pode fazer por você. E desfrute de todas as alegrias que eles podem certamente oferecer. Sua vida com eles se torna melhor, mais alegre e mais colorida. Eles levam harmonia, paz, amor e vida a quem esqueceu da vida. Ao final deste texto, eu olho para a minha cachorrinha, companheira de todas as horas, deitada ao meu lado, em cima da sua caminha, com a cabeça repousando sobre suas patas. E imagino que se ela estivesse fazendo a sua oração antes do sono, com certeza ela estaria dizendo: meu amado São Chiquinho, você que cuida de todos os animais da terra, lança sobre todos nós o teu olhar cheio de bondade e amor. Protege-nos, São Francisquinho, com a vossa bênção e com muita paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, encerramos este nosso encontro rogando ao nosso Pai Celestial que nos permita, nesta hora, sermos envolvidos pelos nossos mentores espirituais e que eles possam, usando a força dos nossos pensamentos, levarem a todos os recantos onde a dor impere neste instante, levar sim uma mensagem de fé, de paz e de esperança. Que nós possamos ser, nesta hora, os veículos do mundo espiritual para espalhar uma mensagem de esperança sobre todos aqueles irmãos nossos que nesta hora lutam pela vida, internados que estão em nossos leitos de hospital. Faça, Senhor, com que cada um deles possam realmente sentir a tua presença, a tua paz e o teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao Senhor Osvaldo por todo o ensinamento que nos foi trazido. E continuando com as nossas vibrações de amor, vamos envolvendo os nossos irmãos desencarnados para que encontrem o amparo e o esclarecimento que necessitam. Envolvemos também em vibrações de sustentação e amparo todos os enfermos do corpo e da alma.
Vibramos por todos os hospitais, por todos os trabalhadores do plano físico, encarnados e desencarnados. Vibramos pelo planeta, pela paz mundial e o entendimento entre as nações. Vibramos carinhosamente pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes. Rogamos ainda, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram aflitos e desamparados. Rogamos pelos nossos lares, amigos e familiares. Façamos um segundo de silêncio para que possamos fazer as nossas vibrações pessoais. Vibramos também pela nossa saúde física, mental e espiritual. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que recebemos. E que possamos ter uma semana mais tranquila, possamos ter alegria, paz e amor. E vamos agradecendo a participação carinhosa de todos e que possamos nos encontrar na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.